Em uma semana cheia de sobressaltos na política, uma revelação bombástica mexeu com o setor varejista. A Americanas, gigante do comércio, anunciou uma inconsistência contábil de pelo menos 20 bilhões de reais no balanço da empresa. Logo depois da revelação, o CEO da Americanas, Sérgio Rial, anunciou que deixaria o cargo. Esse anúncio foi feito logo após a companhia informar ontem ter encontrado inconsistências contábeis. O impacto real foi sentido na manhã de ontem. Os papéis da empresa despencaram na bolsa, assim como ações de todo o setor varejista. Em teleconferência, Rial afirmou que a companhia não foi transparente, mas não é tóxica, ao mesmo tempo que sugeriu que a Americanas precisará buscar capital, sem explicar de quais fontes. Tinham tomado dívida num banco e em troca, dando como garantia a receita futura é receita futura, mas a dívida é já, né? E que não teria sido contabilizado como dívida, né? Mas as questões ainda são muitas. Como é que um rombo de 20 bilhões não apareceu nos livros da empresa? E se o problema vem de longe, como afirmou o Sérgio Rial, porque nada foi feito anteriormente? Os investidores que devem perder dinheiro com a forte queda no preço das ações também discutem medidas legais contra a empresa. Havia uma auditoria independente que não foi capaz de fazer esse diagnóstico, ou seja, de evitar que isto acontecesse. E aí, quando isso acontece, né, a gente tem uma, geralmente, drástica reação do mercado por conta do resultado da empresa não refletir a realidade dela. Os impactos das revelações sobre o rombo nas Americanas e os possíveis efeitos sobre o setor varejista e a vida de investidores e consumidores são um tema do Ao Ponto dessa sexta-feira. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com os repórteres Renan Sete e Ivan Martins Vargas. O episódio dessa sexta-feira, 13 de janeiro, começa agora. Vem com a gente. Renan Sete e Ivan Martins Vargas. A gente começa esse episódio com uma pergunta que muita gente está se fazendo desde o anúncio bombástico dessa inconsistência contábil, entre aspas, no balanço Americanas, da ordem de 20 bilhões de reais. Como uma dívida dessa escala simplesmente sumiu do balanço de uma empresa desse porte? A gente começa com você, Renan. Então, Felipe, primeiro a gente tem que dizer que ainda não está muito claro para o mercado exatamente o que aconteceu. A empresa deu uma explicação ainda muito preliminar, os fatos estão sendo apurados, mas o que a gente sabe é que houve uma falha de reporte no balanço da companhia de dívidas que foram sendo feitas ao longo de muitos anos. Essa dívida estava associada a uma operação conhecida como risco sacado. É uma operação pela qual a companhia financia seus fornecedores por meio de um banco e essa dívida fica no caixa da companhia. A companhia que deve pagar o banco por essa antecipação. Só que na Americanas, o que aconteceu é que isso não estava sendo reportado no balanço da maneira adequada. E foi isso que o Sérgio Rial, que acabou de assumir como CEO, identificou. Em apenas 9 dias de trabalho na Americanas, ele entendeu que havia um problema contábil grave que deveria ser reportado ao mercado. E a gente está nessa situação hoje, de o mercado tentando absorver essa notícia que ninguém esperava. No comunicado interno, o agora ex-CEO, Sérgio Rial, disse que o valor total do rombo ainda vai ser confirmado. Ou seja, pode ser mais do que 20 bilhões? Isso é mais. De fato, ainda não a gente não tem claro, nem ele, nem o próprio Rial, pelo que ele mesmo disse hoje, disse nos comunicados e disse hoje também, do quanto que a gente está falando. Ele fez esse levantamento em 9 dias e chegou a essa conclusão de que há o que ele chama de inconformidade, né? Esse tipo de operação de crédito que o Renan estava explicando não foi colocado devidamente no balanço como deveria ter sido, como dívida. Mas, por outro lado, você não sabe por quanto tempo isso ocorre. A CVM tem uma orientação desde 2016 para que se avalie a necessidade de colocar ou não colocar como dívida bancária. Não é sempre que isso é necessário. Então, há aí meio tom, né? Tipo, tons de cinza aí nesse tipo de
de inconformidade. Isso ainda precisa ser revelado, estudado, investigado. Criou-se um comitê independente para investigar isso. Agora, por outro lado, o Real estava dizendo que não sabia nem sequer por quanto tempo isso ocorreu. Pode ser 5 anos, 3, 10 ou até mais. Então, deixa assim aberto. O fato é que qualquer revisão desse tipo vai afetar o patrimônio líquido da Americanas, né? Os resultados. A depender do que vier, os balanços precisam ser republicados. E há também um grande problema de credibilidade, evidente, né? E isso se traduz no preço das ações, que despencou, derreteu. O Jornal Valor ele revelou um comunicado que circulou entre os fornecedores da Americanas, que, embora afirmasse que as lojas tinham registrado um crescimento de 15% em janeiro, esse comunicado também sugeria que poderia acontecer uma importante adequação na estrutura patrimonial. O que isso pode significar na vida real? Pode haver algum tipo de corte nas operações da empresa? De qualquer maneira, eles vão precisar de caixa. Isso está meio claro. Eles têm uma posição de caixa aí entre 8 e 9 bilhões, né, com B de bola, mas isso, enfim, eles não se sabe ainda de que ordem é o capital que eles vão precisar levantar. O que a gente sabe vai precisar de aporte e que os acionistas de referência, né, a 3G Capital, vai precisar, e já se comprometeu, aliás, a participar desse aporte que é relevante. Agora, de qualquer maneira, você tem um risco, de credibilidade, e 2, você tem um risco, sim, operacional. A Americanas não estava no seu melhor momento. Muito embora eles falem desses 15%, o fato é que, historicamente, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, a operação não vinha muito bem, né? A rentabilidade é baixa. A rentabilidade do varejo já é pequena. Você tem uma margem de lucro baixa. E-commerce é um setor ali que tem muita competitividade, né? A Americanas compete com Magalu, compete com Via, antiga Via Varejo, né? que é dona de Casas Bahia e de Ponto, e compete também com o Mercado Livre, com a Amazon, e uma competição muito acirrada e com margens pequenas. Além disso, você tem um cenário macroeconômico no varejo que também é impactado. Você tem uma alta de juros, você tem um desemprego ainda sensível e significativo na economia brasileira. Então, o varejo já vinha andando de lado. Quando estoura essa bomba de hoje, de fato, há muita gente preocupada com o operacional. Com fechar a loja, ter de fechar a loja, ter de demitir eventualmente, enfim. Existe aí essa possibilidade, esse risco. Eu queria falar, acrescentando o que o Ivan falou, Felipe, o próprio Real na teleconferência com investidores e analistas, ele já indicou que daqui para frente o ritmo de investimento, que eles chamam de CAPEX, né, para crescer a operação, será diminuído, né? A empresa, diante dessa situação, ela vai readequar de maneira aparentemente drástica o que ela estava prevendo de futuro. Então, a gente deve ver, além desse problema, uma Americanas com um fôlego muito, muito menor, muito mais comprimido para expansão, para explorar novas verticais de negócio. Isso a gente pode esperar. Bom, essa descoberta põe em xeque também a 3G Capital, que comandou Americanas até o ano passado, e os próprios responsáveis pela auditoria da empresa, né? O Real ficou só 9 dias no cargo, deixou no ar que faltou transparência no passado? Eu acredito que a reputação da empresa, de fato, já de maneira imediata, já foi arranhada, né? Porque é importante que a gente diga que eles falam em inconsistências contábeis, etc., mas o mercado inteiro já há um consenso que houve uma fraude ali. O que tá claro que houve uma fraude. Em relação aos acionistas de referência da 3G Capital, o Lehman e os outros investidores que acompanham ele em vários negócios há décadas, né? Inclusive na Americanas eles estavam há 40 anos, de fato eles também saem arranhados e serão questionados, porque se esse problema estava acontecendo há tanto tempo, como é que os acionistas que controlavam o negócio não sabiam?
evidentemente, eles sabiam. Ou eles poderiam não saber exatamente o que estava acontecendo, mas a inconsistência no balanço deveria ser de ciência desses investidores. E a gente está falando de 3 pessoas que são referência no mercado de capitais brasileiro e mundial, né? São algumas das pessoas mais ricas do mundo e, de fato, a imagem deles sai arranhada. Para além dos acionistas, sem dúvida, quem também vai ter que responder, se explicar, quem estava no cargo, toda a diretoria anterior, né, ao Real, especialmente o lado financeiro e o próprio CEO anterior, que deixou a Americanas depois de décadas. Enfim, isso também deve ser investigado. Agora, o que se questiona bastante no mercado é como que as auditorias que são contratadas para analisar as contas, os balanços da companhia, como companhia aberta, não viram nenhuma inconsistência. Né? Você lê os relatórios e não há um reporte de inconsistência desse tipo. Conversando com o gente do mercado, isso arranha também a PwC, que é a atual auditoria. E, eventualmente, pode ter aí um reflexo também na auditoria que a antecedeu, fazer isso antes, que é a KPMG. Parece que é uma dívida que não foi contabilizada como dívida. Exatamente, é isso que se especula sobre todo esse rombo bilionário, né, Salimberg? Porque eles tinham tomado dívida num banco e em troca, dando como garantia a receita futura é receita futura, mas a dívida é já, né? E que não teria sido contabilizado como dívida, né? Só lembrando que em 2016 a Comissão de Valores Mobiliários ela já tinha alertado sobre o risco desse tipo de operação que pode estar por trás do rombo. Esse lembrete passado pode piorar um pouco a situação da empresa nessa análise posterior e agora que estão vindo os dados para público? Eu acho que é uma coisa que obviamente vai acontecer e a CVM já abriu processos administrativos preliminares, como faz de praxe, né? E isso certamente será alvo de um processo sancionador na CVM, que é um processo com denúncia formulada e indo a julgamento. Se já existir essa recomendação da CVM, isso será levado em conta. Mas a gente também precisa dizer para o ouvinte que trata-se de como o Ivan falou, de uma área cinza ali da regulação, um tema complexo. Contabilidade é um tema árido e esse assunto particularmente fica numa área cinza. Então abre muito espaço para interpretação. Então o que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos é como a CVM e o mercado em geral vai entender exatamente o que houve na Americanas e qual o nível de responsabilidade dos gestores e controladores. Exatamente, como o Renan estava dizendo, a CVM deve instaurar um processo sancionador, mas isso na seara administrativa, né, que pode resultar em multa, pode resultar até numa inabilitação, né, para ocupar outros cargos em companhias abertas, etc. Mas você tem também a área penal. Se eventualmente houver indício de fraude, isso tem responsabilização judicial, né, aí na justiça mesmo. E você tem também acionistas minoritários que muito provavelmente devem entrar com ações tanto na Justiça do Brasil. Agora, o que o Renato também estava dizendo sobre essa operação o tal chamado risco sacado, né, que é justamente isso, o varejista faz uma triangulação ali, né, uma operação junto com o banco, para o banco fazer o pagamento do fornecedor. Isso é uma prática relativamente comum no mercado de varejo. O que não está claro é o quanto esse não reporte é ou não é uma questão de mercado. Aparentemente não era para ser, mas você tem aí também alguns analistas que gostariam de saber como que as outras varejistas grandes tratam esse tipo de operação. Nasce aí uma certa dúvida em alguns analistas de mercado. Havia uma auditoria independente que não foi capaz de fazer esse diagnóstico, ou seja,
de evitar que isto acontecesse. E aí, quando isso acontece, né, a gente tem uma, geralmente, drástica reação do mercado por conta do resultado da empresa não refletir a realidade dela. Você já tem informação de alguma outra empresa que certamente já deve estar no radar isso daí, porque é um efeito dominó, né? Hoje é mais uma questão de rumor, né? Fica-se ali falando, e também, claro, o varejo, como eu acabei de dizer, o Fernando falou também, não está nos seus melhores dias. Então, isso colabora para que você gere uma certa dúvida quanto ao resultado, quanto à rentabilidade, e estava conversando com um analista agora, há um certo incentivo, porque como a Amazônia se isenta, há um certo incentivo para a empresa não classificar sempre como dívida bancária, enfim, porque é mais mal visto pelo mercado uma alavancagem de financiamento elevada, né? Um endividamento com financiamento elevado. É muito mais bem visto se você tem esse endividamento operacional, né, diretamente com o fornecedor ali, né, porque você não tem juros, não tem tantos encargos. Então, há um certo incentivo para as empresas para terem uma interpretação de que nem sempre isso vai ser classificado como dívida bancária. Agora, por outro lado, evidentemente que você tem uma pressão para que isso seja de fato classificado como dívida bancária. Nessa quinta-feira, o Sérgio Real disse a investidores que essas inconsistências seriam de ordem, até esse momento, contábil, e que a empresa não precisaria usar dinheiro do caixa para pagar a dívida. Por outro lado, ele reconheceu que o problema da dívida é antigo e que a Americanas vai precisar de mais capital, né? De onde vem esse dinheiro? Os acionistas vão ter que fazer esse aporte? Pelo que o Real indicou ali na teleconferência, como tudo nessa teleconferência não é plenamente claro, ele indicou que os acionistas de referência, a 3G Capital, está disposta a colocar dinheiro no negócio. Agora, quando uma operação dessa acontece, uma nova emissão de ações, o mercado também é uma operação pública e o mercado pode ser convidado a acompanhar, né? Isso é um tipo de operação comum. A questão é em quais condições isso será feito, né? Porque depois do que aconteceu, o mercado está com o pé muito atrás em relação a Americanas. Então a gente ainda não sabe o tamanho do rombo exato, a gente não sabe exatamente quanto ela vai precisar de capital e a gente não sabe quanto que a 3G Capital está disposta a injetar no negócio, nem quanto o mercado está disposto a acompanhar. Então essas são dúvidas que a gente vai ter que acompanhar com lupa aí nas próximas semanas e meses até, acredito eu, porque está tudo muito em aberto em relação a isso. Sem dúvida, há muito mais dúvidas do que certezas, mas se a gente puder dizer uma certeza, eu acredito que dá para cravar que a Americanas terá uma certa dificuldade em levantar esse capital, seja ele qual for, de que monta for, somente com a 3G Capital. Eles vão precisar de recursos para além disso, e de fato, como a Renan acabou de mencionar, o mercado está com o pé muito atrás, para não dizer os 2 pés atrás, em relação à companhia, né? Então, agora, o mercado questiona, inclusive, a maneira pela qual foi feita essa divulgação. Né? Nessa conferência que o Real fez hoje, muitos analistas não conseguiram nem acessar, né? Ficou o que eles chamam de uma reunião privada, com problemas de acesso, problemas de gravação, demorou horas para que efetivamente o áudio e o vídeo fossem disponibilizados para o grande público ali, dentro do mercado mesmo. Então, até a maneira pela qual isso foi comunicado está sendo criticado. E até o fato relevante, né, Ivan? O fato relevante de ontem que trouxe essa bomba foi um fato relevante aparentemente muito mal redigido. Todo mundo que leu não entendeu plenamente qual era a dimensão do problema. A informação de que o novo CEO estava saindo da empresa estava no meio do texto.
até essa conta, 20 bilhões, uma conta estimativa, uma conta estimada, arredondada. Então está tudo muito, muito nebuloso e o mercado vai cobrar mais transparência, e até essa falta de transparência provavelmente será alvo de um processo administrativo na CVM, porque, de fato, a empresa pecou em muito nessa divulgação. Inclusive, o próprio Sérgio Rial, ele mencionou que a empresa não foi transparente no passado, e agora, como vocês falam, um comunicado confuso, não seguiu, até brincando aqui, uma norma no jornalismo que é colocar o mais importante na frente. E essa confusão toda, essas informações truncadas, elas geraram uma bola de neve gigantesca hoje no mercado, né? Os papéis da Americanas, eles que eram cotados na quarta-feira a R$12, eles chegaram bem abaixo de 3. Como que foi essa recepção, esse quase tsunami no mercado, negativamente falando? Então, Felipe, de fato, a ação da Americanas hoje, ela passou grande parte do pregão fora do pregão, na verdade, né? Ela passou no que a gente chama de leilão, que é um mecanismo de proteção que a Bolsa tem para evitar que haja negócios com um descasamento muito grande entre quem está vendendo e quem está comprando. Então, a ação fica fora do ambiente de Bolsa, até que os investidores consigam achar um certo consenso no novo patamar de valor das ações, e foi o que aconteceu. Só que no caso da Americanas, geralmente esse leilão leva meia hora, 1 hora. No caso da Americanas, isso se estendeu por horas. Só no meio da tarde que a ação propriamente entrou em bolsa, digamos assim, né? Então foi, de fato, é um tombo que eu cubro bolsa já há uns 10 anos. Eu não me recordo de uma empresa do tamanho da Americanas, com essa liquidez, mesmo no mercado brasileiro, no qual a gente está acostumado a ver tombos grandes, eu não me recordo um tombo dessa magnitude. Sem dúvida. É bastante significativo e tudo indica que não chegou ainda no patamar que pode chegar, né? Eu acho que o fundo do poço ali talvez tenha um alçapão, né? Nós não sabemos exatamente o quanto que isso poderá ser descontado nos próximos pregões. Para além disso, como a gente estava dizendo, há repercussões no dia a dia ali dos funcionários, né? Eventualmente, no futuro. Então teremos, assim, não é só para o investidor, que já é bastante, essa perda muito considerável, muito sensível. Tem grandes fundos de pensão, por exemplo, que são acionistas relevantes da Americanas, fundos de pensão internacionais, inclusive. Por outro lado, como está dizendo, os funcionários também ficam nessa ideia de exatamente que cortes, que problemas que teremos na operação, né? Exatamente hoje, o problema é mais restrito ao valor dos papéis, mas o problema de amanhã certamente será operacional. Exatamente. E uma coisa curiosa no caso Americanas, né, é que a gente já teve no passado fraudes imensas aqui no Brasil, contábeis, né, como no caso do IRB, mas eram empresas que não tinham um relacionamento com as pessoas comuns, né? Americanas, a gente está falando de uma marca com a qual os consumidores se relacionam no dia a dia há décadas, e é uma empresa de varejo com centenas, milhares de lojas, com milhares de funcionários. Então, é uma coisa muito palpável para a pessoa comum. É uma crise que vai muito além do mercado de capitais, né? Muitos já têm falado, inclusive, de desinvestimento, né? A Americanas fez nos últimos anos uma leva de aquisições que não foram exatamente bem sucedidas, né? Eles compraram, uma das últimas foi a Hortifruti Natural da Terra, que eles estavam deglutindo, que também é uma operação que não estava andando bem já muito antes dessa bomba. Enfim, então fica aí uma dúvida até de uma viabilidade do negócio no longo prazo. Se o negócio para em pé sozinho. Agora a gente vai para a economia falar das vendas do varejo, que derraparam em novembro.
Lembrando que novembro é mês de Black Friday, menos 0,6% na comparação com outubro, a gente vê aqui. Esse resultado, também dá para ver, interrompeu uma sequência de 3 meses de avanço. E as outras empresas varejistas também estão sendo afetadas? As outras ações também despencaram no começo do pregão, né? Vocês acham que esse anúncio da Americanas vai impactar o setor? Eu acho que sim. Como o Ivan adiantou, essa notícia mexe com a percepção geral do varejo, percepção dos investidores em relação às práticas de outras varejistas, percepção dos bancos em relação a financiamento dessas companhias. E a gente precisa lembrar que a gente está num momento de desemprego ainda elevado, juros muito elevados, não só no Brasil como no mundo. Então, é difícil a empresa se financiar, tanto localmente quanto globalmente, e não só ela, né? Várias outras varejistas vão enfrentar o mesmo problema. Então, esse rombo de 20 bilhões na Americanas parece que é a cereja do bolo numa situação que já estava muito difícil. Você tem a situação de juros que por si só já colocava uma dificuldade para o setor, né? E você tem esse adicional de pé atrás, essa crise no caso da Americanas, crise de credibilidade, mas no caso do setor mesmo, uma certa descrença com relação à rentabilidade que pode ser, que vem sendo limitada, as margens do setor estão comprimidas, a competição é muito acirrada entre os grandes players, entre os grandes operadores, os grandes varejistas, e isso, de fato, levanta suspeitas, né? Até que ponto vale a pena investir numa empresa de varejo. Renan Sete e Ivan Martins Vargas, muito obrigado. Valeu, obrigado, Felipe. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.